Walter, como foi a sua jornada até assumir como DPO do Corinthians? Olá, Bruno, tudo bem? Bom, a minha história com direito digital, ela começa em 2006, né, com a necessidade de quebra de sigilo telemático. Eu precisava descobrir quem era o e-mail, até curioso a gente contar aqui, patodonald@hotmail.com, que estava fazendo ameaças ao então presidente da GM do Brasil e copiando os principais jornais aí da América Latina nesses e-mails. E aí, assim, foi um desafio na época, em 2006, a gente não tinha ainda uma legislação clara sobre direito digital, marco civil ainda nem existia, né? E desde então eu comecei a lidar com situações de direito digital. E foi natural que em 2016, quando começou a se falar que existiria uma legislação de proteção de dados, que eu já tivesse envolvido no estudo, nos grupos de estudo. Quando a lei saiu em 2018, eu já estava bastante familiarizado e comecei processos de implementação de adequação. Né, a primeira empresa que eu assumi como DPO, depois de ter feito implementação em diversas empresas, foi a Sparco, que já é uma empresa do ramo esportivo também, né, que faz macacões, capacetes para pilotos, toda a parte de automobilismo. E assim, como eu já falava muito no assunto, eu desde 2017, antes da lei ser promulgada, eu já estava escrevendo sobre o assunto, as pessoas sabiam, né, que eu tinha interesse, que eu lidava com isso, que eu tinha experiência já. E quando surgiu na nova administração, né, que está encerrando agora, a nova gestão no Corinthians, eles identificaram a necessidade de ter um programa de compliance, que até então não existia, e um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E eles abriram uma busca de ofertas de profissionais, de escritórios que tivessem interesse, e eu participei disso, né, a convite de algumas pessoas que faziam parte da administração e já conheciam o meu trabalho. E aí lutei para conseguir, né, ficar com esse cargo, que era um cargo que já me interessava. O primeiro passo lá não foi assumir como DPO, mas foi começar a parte de adequação. Eu comecei o processo de adequação, no meio do processo, na primeira reunião disseram, você vai querer ser o DPO? Eu disse, não, vamos seguir só com o processo de implementação. Aí eu brinco que eu falo que no meio do processo eu já estava apaixonado pelo meu filho, aí eu falei, eu vou carregar ele no colo. E aí eu assumi a posição de DPO desde abril de 2021, e estou lá até agora. Quais são os principais desafios do cargo? Olha, o cargo de DPO, ele é um cargo que ele te traz, né, de encarregar tratamento de dados, ele é um cargo que te traz desafios, porque você tem, de um lado, uma legislação que pouca gente conhece e não se dá ainda a importância devida. Você tem, de outro lado, situações do dia a dia em que precisa existir compartilhamento de dados, precisa existir tratamento de dados, e você tem que fazer com que não emperre a operação, não emperre o negócio, você não impeça o negócio acontecer, ao mesmo tempo que as situações têm que estar dentro do que a lei permite. Então, o grande desafio é isso, é fazer com que as operações do dia a dia de uma entidade, de uma empresa, de um clube esportivo, possam acontecer e balizar para que elas aconteçam dentro dos termos da lei. O grande desafio é esse. Qual a diferença mais notável entre um clube de futebol e uma empresa no modelo geral? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque realmente é um cenário muito diferente. Eu já tinha feito implementação de inúmeras empresas do setor da indústria, do comércio, escola, hospital, mas quando eu deparei com o desafio de um clube, você tem dentro de um clube inúmeras atividades, né? Numa empresa, normalmente, você tem uma atividade principal, rema todo mundo mais ou menos para o mesmo lado, você tem um objetivo, né, principal, uma indústria, ela vai produzir algo e vender esse algo, né? O comércio, ele vai comprar algo e vender. Você tem estruturas mais pré-definidas. Quando você tem um clube, na verdade, assim, o que eu tenho dentro do Corinthians? Eu tenho uma área de saúde extremamente complexa, tanto para os atletas amadores, quanto para os sócios, quanto para os atletas profissionais. Eu tenho alojamento de menores de idade. Eu tenho uma infinidade de parceiros que no dia a dia quer acesso de alguma forma às bases de dados. Eu tenho toda a gestão de contratos especiais dos atletas profissionais. Eu tenho toda uma carga de funcionários muito grandes que me traz dados, né, de RH, dados financeiros. Então você tem uma amplitude, a gente diz que um clube de futebol ele é quase um município, porque eu tenho inúmeras atividades, eu tenho um grupo grande de bombeiros civis, eu tenho um grupo grande de médicos, uma área de atletas muito grandes. Aí quando eu falo da arena, por exemplo, eu tenho inúmeros parceiros que têm comércios ali, que de certa forma estão tratando dados sob o manto do clube.
Então, assim, é muito dinâmico, é muito heterogêneo, a gente aprende a olhar para todos os lados, então é muito diferente de uma empresa. E além disso, né, um clube de futebol, assim como um município, ele tem forças políticas internas. Então, assim, não é que você tem, como numa empresa, todo mundo embaixo de uma hierarquia, que o CEO, né, se você conseguir convencer o CEO de alguma coisa, está resolvido o problema. Num clube, você tem a figura, por exemplo, dos conselheiros, que são pessoas que participam da administração, mas não têm subordinação hierárquica. Então, tem uma questão ali também de convencimento, né, de sensibilização e conscientização muito complexa. Olha, é um desafio tanto prazeroso, mas um desafio tanto. Qual foi a primeira mudança ou implementação que você fez assim que chegou no cargo? Bom, primeira mudança, porque o processo de implementação, a gente costuma começar pelo mapeamento de dados. E assim, existem muitas bases de dados, né? Eu normalmente conto isso quando eu faço minhas palestras, de que, por exemplo, o marketing, na minha primeira conversa, eles disseram que tinham 6 bases de dados. A gente identificou mais ou menos 16 em uma hora de conversa, e hoje eu sei que tem mais de 30 bases de dados só no marketing. Então, assim, a primeira coisa que a gente mudou foi fazer com que se entendesse que a gente precisava organizar essas bases de dados, que a gente precisava enxugar isso. Uma outra medida interessante, até para as empresas e para os clubes entenderem, até porque uma grande maioria dos clubes ainda não olhou para isso, mas entenderem a dimensão. Quando eu comecei o trabalho, por exemplo, isso era uma prática comum, não é uma crítica do que acontecia antes. As empresas, os clubes todos agiam dessa forma. A gente tinha, por exemplo, a base de dados dos sócios na íntegra, aberta para os funcionários da portaria, para qualquer funcionário, supostamente para checar se a pessoa era sócio ou não, se estava adimplente ou não, se tinha direito ao acesso ou não, mas era uma base aberta, né, com todos os dados disponíveis. E a gente sabe que dentro da base do Corinthians a gente tem muitos sócios que são pessoas, que são celebridades, que são pessoas de destaque, né, e que acabavam sendo abordados por e-mail, por telefone, com pedidos de emprego. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi enxugar isso. E realmente foi uma sequência de atos, são mais de 2 anos de trabalho, e todo dia a gente acaba tendo um novo desafio, um novo tipo de contrato, a adequar a realidade da lei, né? Realmente desafiador. Quais são os principais aprendizados que você teve, né, na gestão desse clube de futebol, que você acredita que a gente poderíamos trazer a empresas de um modelo mais geral, amplo, né? Olha, em termos de aprendizado, eu acho que o grande aprendizado foi entender que para você fazer um processo de adequação ou para você ser um DPO, você tem que entender qual é o negócio final daquela entidade que você está trabalhando. Então, quando a gente pensa em Corinthians, fala, qual é o negócio final? É o futebol profissional? Não, esse é um dos negócios. Aí eu tenho uma gama de negócios. Mas para que eu consiga trabalhar a adequação em cada caminho desses negócios, eu preciso entender aqueles negócios. Por exemplo, eu tenho um negócio que é treinamento de atletas de base, que eu lido com dados de criança, que eu tenho alojamento, que eu tenho competições com dados de crianças, né, que são regulados pelo artigo 14. Então, a lição que fica é assim, não adianta você querer fazer uma implementação ou querer atuar como DPO sem entender o negócio daquela entidade que você está assumindo. Né? Se é uma indústria alimentícia, vai entender o negócio da indústria alimentícia, porque você vai ter que criar uma adaptação daquela realidade para o que a lei permite, para que a empresa continue existindo. A gente não pode imaginar, senão fica aquela história do jurídico, né, do TI, do DPO, é o cara chato que não me deixa trabalhar. Não, você tem que fazer trabalhar, tem que fazer funcionar, mas dentro da lei. Eu acho que essa é a grande lição, é entender o negócio. Perfeito. E quais você acredita que são as tendências futuras da proteção de dados? Para onde ela caminha? Novas legislações? A gente fala muito de inteligência artificial, regulamentação dela. Qual você acredita que é o futuro do setor? Olha, Bruno, a gente está no setor, né? Você, né, da TI Inside, eu atuando como DPO e atuando em muitas situações dentro da cibersegurança, que a gente vê que, de um lado, cada vez mais a sociedade está imersa no ambiente virtual. Então, cada vez mais ela está exposta, né, aos riscos, tanto de vazamento de dados, como os riscos, né, de cibersegurança em geral, de golpes, né, de incidentes. E de um outro lado, a gente vê que hoje a questão dos vazamentos, das invasões, né, do crime cibernético, ele está ligado a uma estrutura muito complexa e muito organizada. E aí a gente tem esses cenários, por exemplo, da inteligência artificial, que ajuda muito de um lado. Né? A gente hoje tem sistemas que usam a inteligência artificial para
fazer uma prevenção do que poderia acontecer num eventual incidente, mas ao mesmo tempo a gente tem a inteligência artificial auxiliando, né, o lado do crime também. Então, qual é a tendência que eu vejo? Eu vejo uma tendência de uma especialização nessa área. Eu entendo que os profissionais de segurança da informação, os profissionais de proteção de dados, vão ter um papel cada vez mais importante dentro das empresas. Hoje a gente fala muito mas por que eu vou investir na questão de cibersegurança ou de proteção de dados? Nunca aconteceu nada, as multas hoje da NPD têm sido módicas, isso não está acontecendo, não vai ser necessário. E o que a gente diz, o quanto custa um dia parado, o quanto custa você ter um dano reputacional, a imagem da sua empresa ser exposta por ter vazado um dado ou por ter sofrido um incidente. Então, a tendência que eu vejo é uma maior valorização dos profissionais de TI, de segurança da informação, de proteção de dados. Eu acho que são peças-chave hoje, que muito do que as empresas fazem, eu trabalho com outras empresas, né? Empresas grandes, às vezes que têm muito pouco a ver com tecnologia no seu core principal, mas se você começa a fazer uma análise, 80% dos processos estão dentro da tecnologia. Hoje, se você não tem, por exemplo, um sinal de internet ou não tem uma rede instalada, nem a indústria funciona, as máquinas estão todas ligadas numa rede. E cada vez mais eu entendo que a tendência é essa, cada vez mais vai ter uma importância para os profissionais dessa área. Perfeito, Walter. Queria agradecer o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente hoje e espero te encontrar novamente em eventos da TI Inside e entrevistas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Sempre que me convidar, se minha agenda for possível, eu vou com o maior prazer.